Então, boa noite a todos. Hoje nós começamos a unidade 2.1 da nossa aula de Tecnologia das Construções. Antes da gente começar, eu vou reforçar novamente o pedido. Pedir que vocês acessem o desafio Nota Máxima. Esse desafio é uma nota transversal, então ela vale para todas as disciplinas de vocês. E com esse desafio você pode alcançar até 3.500 pontos da disciplina. Então, para não deixar de última hora, é bom você já fazer agora no início. Quem puder já fazer tudo para adiantar já o trabalho de vocês. Então, saindo da aula de hoje, o que vocês vão fazer? Desafio nota máxima? Exatamente. Máxima e pós-aula. Pós-aula. Terminamos a aula, vocês vão direto para o desafio nota máxima. Pode ser? Pode. Fechado, então. Vocês estão conseguindo acessar as pré-aulas, as pós-aulas, tudo certinho? Sim. Tudo. Pedir para que vocês sempre mantenham organizados esses acessos, porque a qualquer momento eu posso entrar lá e dar uma pontuação por acesso, tá bom? Professor Felipe, você não tem atividade nenhuma, né? Não. A única forma que eu vou avaliá-los nesse período que a gente está de recesso é olhando a aba de vocês, para saber quem está conseguindo assistir às pré-aulas, pós-aulas, só dessa maneira. Ok. Beleza. Espero que a gente volte antes do término do semestre. Eu tenho uma novidade para vocês. Seguinte, as provas de vocês estão canceladas. As provas do primeiro bimestre. Eu só não sei, ainda nós não sabemos, se a prova vai ser online ou se a prova vai ser postergada para quando a gente voltar dessa quarentena. Mas a única coisa que eu sei é que a prova presencial, a primeira, a B1, ela está suspensa até segunda ordem. Tranquilos? Você sabe se até o fim do curso, assim, até o fim do semestre, vai ter alguma semana a mais para a gente fazer presencialmente, se voltar tudo ao normal ou não? Bom, como a gente não sabe quando vai acabar a quarentena, realmente eu não sei te informar. Tomara, eu peço a Deus que a gente volte uma semana e antes, pelo menos, para a gente fazer umas revisões. Mas assim, ó, o que eu posso falar sobre a minha disciplina é o seguinte: todos os vídeos, tudo que eu falo, eu posso cobrar, mas eu me baseio muito na apostila de vocês. Hoje mesmo a gente vai ter uma aula em cima da apostila. Então é sempre interessante que você faça valer a pena, faça você mesmo, etc. Porque é uma forma de você estudar o conteúdo que a gente está abordando em sala. Tá, beleza. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma. O meu namorado faz administração e a coordenadora dele passou que as provas deles iam ser online. Tá aqui pra gente também. A gente não tem ainda, né? Essa certeza, né? Então, hoje eu fiquei sabendo que as provas seriam canceladas. Deixa eu só abrir uma coisa aqui para eu dar uma olhada no grupo. Certo. A gente que é professor, a gente está trabalhando 24 horas por dia, que a gente tem reunião online, a gente tem as atualizações do dia inteiro, mensagem de noite, mensagem de dia. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa por e-mail, só um minutinho.
Teve uma reunião aqui, pelo que eu estou vendo, às 6 horas da tarde. Provavelmente deve ter sido esse tratamento, tá? Infelizmente, eu não participei da reunião, então eu não sei dizer sobre qual foi o assunto que eles trataram. Mas, de antemão, é possível sim que as nossas provas sejam online, tá? É possível. Mas é igual você falou, né? Tudo baseado na apostila, é só a gente dar uma revisada, ver as aulas que você está fazendo. Isso. Pessoal, vocês conhecem meu estilo de prova, né? Vocês sabem mais ou menos como eu sou, o que que eu cobro. Eu não vou cobrar nada além do que vocês não puderem responder. Isso eu prometo. Alguém tem medo da minha prova? Com certeza. Sim. Oh, meu Deus. Sim, professor. Como assim, gente? Ó, o que eu gosto bastante é de pegar algumas questões de concurso público que às vezes estão relacionadas com a metodologia, mas dá uma estudada pelo Faça Valer a Pena, que a prova vai ser bem tranquila. Fechou? Fechou. Obrigada. Por nada. Então deixa eu compartilhar aqui. Mas eu posso fazer uma pergunta? Eu já estou no segundo semestre. Como eu sei se a resposta que eu fiz no Faz Valer a Pena está correta? Boa pergunta. Geralmente Porque essas fica no respostas... ar, né? Você estuda por si só, se responder certo ou errado, vai embora, né? Isso, geralmente essas respostas, elas não vêm na apostila, né? Tudo bem. Não sei Mas, porquê, né? Mas todos os casos. é, Mas mas não é o uma coisa caso. que eu sugiro para vocês é que terminou Faça Valer a Pena, um manda para o outro, tal, um conversa com o outro, porque às vezes a resposta ela é bem objetiva. Às vezes não, às vezes a resposta está bem subjetiva, mas às vezes ela é bem objetiva, a maior parte das vezes. Sim, tá bom. Aí dá para ter uma noção, uma base. Eu só não posso compartilhar o documento errado. Por que não quer compartilhar o outro? Meu Deus. Só um minutinho que eu estou tentando compartilhar um documento e eu não estou conseguindo achá-lo aqui. Calma aí que eu não estou conseguindo encontrar o documento aqui. Só um minutinho, tá?
Todo mundo consegue enxergar minha tela? Sim. Bacana. Então, a unidade de hoje ela é basicamente sobre canteiro de obras. Falem para mim um pouco o que vocês acham sobre o canteiro de obras. Qual a experiência de vocês com isso? Eu já presenciei o manuseio, né? Fazendo, eles preparando, eles se organizando para ver onde ficava o cimento, calculando onde que dava para pôr as pilhas de cimento, tijolo, a ferragem, que tem que ser tudo em um local específico, depende da obra, se a obra já está começada, se já começou, se já tem uma parte coberta, se não, se tiver fora, vai ter que fazer um preparo, arrumar o terreno, fazer uma cobertinha, tem os materiais tóxicos, tem... Boa. E para vocês, o que não pode faltar em um canteiro de obras? Rapidinho, a sua tela está compartilhada? Não, só tá meu rosto. Ah, tá, valeu. Eu acho que tapume, né, principalmente. Tapume? Quando eu falo canteiro de obras, o que vocês lembram? Para mim, vem desde a parte de armazenagem do material, do equipamento, até o começo do processo. De fundação. Isso. Pode falar, Gilmar. Boa noite, Gilmar. Eu trabalho numa empresa de engenharia, eu já fiz muita mobilização de obra, né? Então, a princípio, a gente designa uma pessoa, né? Eu principalmente já fiz muito isso, de ir lá preparar o local, receber material contâneo. Em primeiro lugar, você tem que montar o canteiro de obra, né? Para que venha material, para que venha as coisas para você receber, ter um lugar para armazenar, para guardar, como a menina tem falado aí também. E aí a gente vai, parte elétrica, hidráulica, né? Porque a água, a energia é fundamental. E aí vice-versa, né? Aí começa as atividades de fazer telhado, cobertura, almoxarifado, escritório, dentro do área de vivência do pessoal, né? Refeitório, essas coisas, para começar as atividades. Perfeito. Então, entre todos os ambientes que você falou almoxarifado, falou os escritórios da engenharia, etc., que são ambientes que devem estar no canteiro de obras também, né? A gente tem que pensar nele como um apoio ali à administração do local, e também à execução da obra, né? Dentro do almoxarifado, nós temos alguns documentos, como o livro de obras, do almoxarifado não, perdão, do canteiro de obras. Nós temos o livro de obras para registrar qualquer tipo de ocorrência. Lá a gente tem que guardar o alvará de execução também, porque se for algum fiscal perguntar onde está o alvará, tem que ter o alvará de construção. Então, o canteiro de obras ele serve como uma base da administração, da gestão disso, né, também da engenharia, e também como um auxiliar na execução, para que você tenha armazenamento de materiais, etc. Então, basicamente, quando a gente fala de canteiro de obras, a gente tem isso em mente. Como o nosso amigo falou, o Anderson, a gente lembra de tapume, né? Alguém lembra de tapume quando a gente fala em canteiro de obras? Sim. Sim, Tem né? que Mas quais são os outros área, tipos de material? Material? Para fazer um canteiro de obras? O madeiramento, né? Que a gente chega todo madeiramento. Material de hidráulica, né? Tubo, essas coisas para você sair. Aí cimento, que às vezes vai ter que cimentar, você vai fazer a área de vivência, você vai ter que ter um piso, né? Fazer cimentar. Então, mas ultimamente eles estão utilizando bastante container para fazer todas essas cabines, essas salas. E eu já cheguei a ver que colocam piso, é tudo perfeito, mas é container. É mais prático, mais rápido. Então, existe essa possibilidade também do container, né? Que é uma tecnologia até um pouco melhor. A gente consegue até fazer algum tipo de isolamento acústico, né? Caso necessário, a gente faz uns isolamentos, mantém os ambientes bem isolados, mas o container também já é uma realidade também, uma alternativa, né?
como substituição do madeiramento. Pessoal, agora que a gente já está com um número bem legal aqui de 17 pessoas, tem alguém que não está conseguindo acessar o AVA ou todo mundo está ok? Todo mundo ok? Ok. Então, beleza. Novamente, puxando o pezinho de vocês, eu gostaria que vocês assistissem a pré-aula, a pós-aula e também fizessem o desafio nota máxima. Nós precisamos alcançar aí 100% dos alunos feitos com desafio nota máxima. Tá? Então, enche o saco dos amigos de vocês, etc. Quem sabe até eu não dou um boninho se vocês todos acessarem lá o desafio nota máxima e terminarem ele logo. Qual sessão que você fala? Qual unidade? Todas as unidades. Unidade 1, 2, 3 e 4? Todas elas. Tudo feito, Felipe. Pode começar e pensar nos seus pontos. Então, assim que vocês conseguirem fazer tudo, vocês dão um toque que aí a gente pensa aí uma alternativa para a gente ter uma retribuição disso. Beleza, vou fazer. Tá. Pessoal, posso fazer outra observação? A gente fez uma pesquisa, o Nelson fez uma pesquisa para saber os alunos que estavam satisfeitos com as aulas online, os que não estavam satisfeitos com os professores e tudo mais. Para nossa surpresa, o pessoal que chegou agora, do primeiro, segundo, está dando uma pontuação melhor para a gente, para nós professores. O pessoal já que está no quinto, sexto, sétimo, tem dado algumas notas baixas para a gente. Eu queria só explicar mais ou menos como é a dificuldade que a gente tem agora, porque assim, a gente tem que dar aula ao vivo, aí a gente tem que baixar, tem que postar no YouTube, pegar o link, colocar no AVA. É um trabalho bastante complexo, mas a gente está deixando as aulas gravadas lá para vocês voltarem quando necessário. Se tiver alguma dúvida, a gente tenta responder na medida do possível. Então, a gente está se desdobrando bastante para atender todo mundo, né? Se vocês estiverem com alguma dificuldade na minha aula, eu peço que vocês deem um toque para mim, para que eu possa melhorar, assim como qualquer ser humano pode melhorar. Mas pensa bem quando vocês vão dar nota para a gente, porque é tão doído ver lá uma nota 1. De 1 a 5, quanto você dá para o Felipe? 1? É doído. Eu tenho gostado das aulas online, sinceramente, eu tenho gostado das aulas. É que fica bem exclusivo, né? A gente prepara bem para vocês, assim, e consegue tirar algumas dúvidas também pertinentes. É diferente de ter uma matéria totalmente online que você não conhece o professor, de ter uma online que você está ali na hora da aula com o professor falando com você. Então, eu achei essa metodologia muito interessante. Beleza? Então, vamos à aula de hoje. Então, canteiro de obras. Aqui no início, ele vai sempre dar uma ideia para você resolver uma situação, problema. Então, vamos ver o que ele fala. Caro aluno, após participar da elaboração dos primeiros relatórios de obra, você foi designado como gerente de obra responsável pela execução do edifício. O cliente que lhe contratou, logo no início da construção, para que você organize tudo, monte sua equipe, dimensione o canteiro de obras. Você deverá ser capaz de levantar os gastos iniciais, alugar os primeiros equipamentos e ferramentas, verificar o padrão, se o padrão de energia elétrica atende a demanda da obra e também ter atenção para a carga elétrica e principais equipamentos e ferramentas que serão utilizadas. É provável que, em um primeiro momento, seja necessária a alocação de containers para que o estabelecimento do setor da engenharia, almoxarifado e para estocagem e controle de materiais e ferramentas, e um container para o banheiro dos funcionários. Você sabia que o número de vasos sanitários e de chuveiros leva em conta a quantidade de funcionários que trabalham na obra? Quais são as normas que estabelecem os requisitos de segurança dessas normas? Com montagem provisória de um canteiro, já é possível estabelecer um escritório para que você e sua equipe de estagiários ou técnicos em edificações, segurança, etc., tracem os próximos planos. A partir daí, você deve contar que o apoio de um técnico ou engenheiro
de segurança para elaborar documentos de segurança do trabalho aplicáveis. Você conhece esses documentos? Além disso, esse profissional colaborará com o desenvolvimento do projeto e do canteiro de obras, levando em conta as etapas da construção, o recebimento e a logística interna dos materiais, o número de funcionários, espaço entre os recursos disponíveis e o que deve conter nesse projeto, quais são as normas aplicáveis. Além de todas as normas na literatura, pesquisas aplicáveis à administração da produção. Você conhece o programa de gestão de qualidade total e quais ferramentas são utilizadas na construção civil? O que não pode faltar? Um canteiro de obras, o projeto, a mobilização e a organização. Nessa unidade, você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a organização inicial do canteiro de obras, e ao iniciar uma construção, a primeira etapa é a mobilização de pessoas, materiais, ferramentas, equipamentos e infraestrutura para o funcionamento de tudo. Então, é claro que ao longo do tempo, o dimensionamento da equipe se altera, conforme a demanda de serviços e a etapa em qual você esteja. Com os materiais, ferramentas e equipamentos, ocorre o mesmo. As necessidades variam com o passar do tempo da construção e a necessidade do espaço para organizar tudo também varia. O que a gente entende disso? Que durante a etapa da construção, você pode ter mudanças de quantificação, seja de materiais, seja de insumos, seja de pessoal, e essas mudanças elas vão variar de acordo com o tanto de serviço que você tem. Então, um exemplo, lá na etapa inicial, preparação do canteiro, você não vai ter muita gente, você vai ter gente mais para mobilização de terra, de corte, aterro, etc. Aí você vai ter execução, você vai ter o pessoal da execução. Mas vejamos que você chega numa parte da obra, que você já passou das fundações, você está construindo a estrutura, sei lá, do 20º andar. O primeiro andar já tem vedação, já está fazendo eletricidade, já está fazendo vários serviços que estão fazendo ao mesmo tempo. O dimensionamento desse pessoal vai variar e você tem que fazer uma adaptação para atender todos eles. E não só o dimensionamento de pessoal, mas o dimensionamento do canteiro, da logística, do fluxo dos materiais, tudo isso vai variar e você tem que adaptar o seu canteiro para que seja eficiente. Todo mundo vê minha tela, não? Não, né? Peraí que não compartilhou. Não. Aí. Todo mundo vê agora? Sim. Pensando nisso, o gestor da obra ele precisa dimensionar seu canteiro pelo menos para 3 situações principais. A primeira situação seria no início das atividades, que normalmente é através de containers e ligação provisória de água e energia, né? Isso tudo vocês podem anotar, galera. Vocês estão com o caderninho na mão ou vocês estão só assistindo de boa? Caderno e calculadora, Felipe. Aí sim, gosto de aluno preparado. Então, o primeiro dimensionamento tem que ser feito para o início das atividades, né? Que normalmente é com container de ligação provisória de água e energia. O segundo momento, a segunda situação, é o ápice da obra, utilizando o projeto de canteiro como uma infraestrutura mais organizada, e o final da construção, normalmente utilizando os espaços já construídos como um canteiro. Então, por exemplo, você está fazendo um edifício residencial, geralmente você pega ali um subsolo ou um térreo que você consiga ter salas ali de administração, um banheiro, e você pode usar até aquilo mesmo como um canteiro de obras e fazer a demolição daquele canteiro que era provisório, né? Comentando com vocês, vocês já viram um canteiro fora da obra? Já. Quando a obra Já. não tem espaço e é preciso locar um terreno ao lado para poder ter esse acesso. Quem mais já viu além da Jaque? Eu já vi, no aeroporto o canteiro é fora da obra. Boa. No metrô também, da monotrilho, Gilmar, também é fora da No obra. metrô, isso, exatamente. O metrô, o monotrilho, geralmente é assim.
O mais comum que aconteça são as empresas de transporte, seja rodoviário, seja ferroviário, etc. Eu trabalhei numa construção de corredor de ônibus em que nós tínhamos canteiros por seção. Então, eu lembro que a gente estava desde ali de Itapevi, aí a gente passava por Jandira, Carapicuíba, Osasco, e era um corredor que ia chegar até Vila Sônia. Eu não sei qual foi o andamento depois. Mas eu lembro que na época, por exemplo, de Itapevi até Jandira, eu tinha um canteiro de obras. De Jandira até Carapicuíba, eu tinha outro canteiro de obras. E eram canteiros que eles eram descentralizados. Cada um ficava com um espaço determinado, mas cada um tinha impressoras, tinha sala da administração, da gerenciadora, etc., para que todo mundo ali conseguisse trabalhar. Alguém aqui já trabalhou com obra pública? Eu e Gilmar. Anderson, Gilmar. Vocês trabalhavam na construtora ou na gerenciadora? Era construtora, né, Gilmar? Que a gente chama construía? Na construtora. Na construtora. Vocês tinham acesso, por exemplo, ao pessoal da gerenciadora? Sim. Sim. Eu não. O Anderson, não? Segurança do trabalho, quem fazia para vocês? Nós tínhamos Cara, não, segurança eu do lembro que eu trabalho, quase morri naquela porra daquela monotrilho lá que deixaram energizada, aquela desgraça lá, e o técnico de segurança tava lá no bar, tomando uma água. Meu Deus! Geralmente, a gerenciadora, ela faz as análises da construtora, né? Então, você executa e ela gerencia. A gente E tinha aí um técnico de segurança, ela tinha o engenheiro de segurança dela que fiscalizava nossa equipe, tinha fiscal dela, né? Isso. Além de você ter um engenheiro de segurança na construção, na construtora, que é obrigatório, você também tem na gerenciadora. E você pode também ter na fiscalizadora. Quem é a fiscalizadora? A própria empresa pública que está fazendo o serviço. Então, eu lembro que quando eu trabalhava nessa construção de corredor, eu era da empresa pública. E mesmo sendo estagiário, eu já tinha algumas autonomias, assim. Aí eu chegava no canteiro de obras e estava faltando insumo, estava faltando material, eu fazia um relatório direto para a gerenciadora. Gerenciadora, cadê você no canteiro que não está fazendo essa fiscalização? Isso é papel seu. Ou eu passava num trecho da obra, estava sem EPI, pedia para parar, por gentileza, ligava para a gerenciadora, ô gerenciadora, cadê a segurança do trabalho que devia estar aqui? Então, o canteiro ele também serve para essa intercomunicação, para decisões diárias, ele também é um apoio físico ali. Uma ferramenta que pode ser utilizada no processo de planejamento do controle do canteiro de obras é o diagrama PERT-CPM. Alguém já ouviu falar do PERT-CPM? Sim. Sim. Para que serve o PERT-CPM? Você organiza as atividades, escalona por tempo de execução, estabelece caminho crítico. Perfeito. Para que a gente precisa conhecer o caminho crítico, Drauzio? Porque qualquer atraso no caminho crítico implica no atraso da obra toda. Exatamente. Então, qualquer atraso no caminho crítico vai atrasar a obra toda, porque é um caminho exatamente crítico, né? O PERT-CPM ele pode ser utilizado, então, para a gente planejar um canteiro de obras. Trata-se de uma ferramenta no formato de rede para visualização de independências entre tarefas e sequências para o andamento da conclusão de um projeto, ou de uma atividade ou de um serviço, conforme você vai ver na figura 2.1. Então, eu vou levar aqui para a figura. Todo mundo consegue enxergar essa figura? Sim. Sim. Perfeito. Então, essa figura está indo de um serviço 1 para o serviço 2 e está levando, em média, 5 dias. Esse tempo em dias, tá? Do serviço 2, ela abre um leque para o 3 e 4 e leva 3 dias para cada um. Do serviço 3, ela vai direto para o fim e leva só 3 dias. Do serviço 4, ela dá toda essa volta para chegar lá no fim. Para vocês, qual o caminho mais rápido? Do 3 para o fim ou do 4 para o fim?
3 para o fim. De 3 para o fim. Então, só um minutinho, pessoal. Desculpa. Então, do 3 para o fim. Então, a gente sabe que o caminho crítico é o caminho mais rápido. Se a gente atrasar ele, a gente pode atrasar várias outras coisas. Esse diagrama é uma rede de PERT CPM, ele pode ser utilizado para várias áreas da gestão, não só na construção civil. Hoje a gente vai vê-lo aplicado exatamente em canteiro de obras. Então, para a construção do diagrama, listam-se as atividades, tomando como o exemplo a montagem de um canteiro, que é uma atividade a ser planejada. O número 1 é a elaboração do projeto do canteiro, que tem 5 dias úteis. Ó, o número 1, para passar para outra seção, 5 dias úteis. O número 2 é um levantamento de compra e entrega de material imobiliário para a montagem do canteiro, e pode levar 3 dias. Então, o número 2 leva 3 dias para passar, tanto para o número 3 quanto para o número 4. O número 3 é a construção de tapumes, que é em dias úteis. Então, o que ele está falando aqui para mim? Se eu adotar o tapume, eu vou terminar isso daqui depois de 3 dias, o canteiro de obras. Então, analisando o caminho crítico, 5 mais 3, 8, mais 3, 11, em 11 dias eu tenho um canteiro de obras montado. Só que se eu não quiser fazer com tapume, eu vou para a minha unidade 4, que é aluguel de container de construção dos elementos em madeira em área de vivência, que são 7 dias. Número 4, 7 dias. E aí, quando chega no número 5, tem 2 ramificações de novo. Eu posso ter a ligação de água e a ligação de energia elétrica e internet, né? Na número 5, e posso levar 3 dias. Então, número 5, 3 dias, eu vou ligar internet, água e luz. Aí eu chego no 6 e no 7. O 6 é o posicionamento do mobiliário dos equipamentos em 1 dia, e o 7 é a montagem do almoxarifado, em 2 dias úteis. Ou seja, esse serviço 6 não depende do 7. Eles podem ser feitos de forma paralela, e um não vai prejudicar o outro. A única coisa que vai acontecer, é que eu vou ter 2 dias para o serviço 7 chegar ao fim, e o 6 um dia só. Ou seja, se eu atrasar esse 6 em 1 dia, não vai ter interferência nenhuma, porque vai terminar junto com o 7. Em seguida, analisam-se as durações de cada atividade, bem como sua relação de dependência. Depois disso, essas informações são organizadas em uma rede semelhantes como mostra na figura que a gente viu. Na figura, os números indicam a variação da duração das atividades precedoras, e os algarismos romanos expressam quais são as atividades que estabelecem as relações. Então, como a gente viu, a gente traça um caminho crítico e a gente não pode atrasar. Então, se você optar por fazer ele com madeirite ou com madeira, você vai ter ali um atraso dos serviços. Algumas setas, elas mostram um caminho mais longo, também chamado crítico, pois ele determina a duração total da tarefa. Gente, isso daqui é relativo, porque como a gente viu, a gente tem 2 opções de canteiro, ou a gente segue por essa modalidade ou por essa, uma não afeta a outra. Quando a gente tem um caminho mais longo na construção civil, por exemplo, a gente vem lá de serviços preliminares, aí a gente passa por fundações, passa por superestrutura, e aí a gente tem várias atividades sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, por exemplo, elétrica, hidráulica e telefonia, um exemplo. Nesse momento, sim, o caminho crítico ele vai ser considerado pelo caminho mais longo, porque se você atrasar um dos serviços desse caminho, você atrasa tudo. E os outros serviços que são feitos paralelamente, que não tem esse vínculo de atraso, não tem problema nenhum, tá? Tendo em vista que a conclusão somente após... total da tarefa, tendo em vista que somente após a sua conclusão, a mesma será concluída. Levando
em conta o nosso exemplo ilustrado acima, o caminho crítico tem duração de 20 dias, que é somado por cada evento contido. Nesse caso, ele está considerando que a gente vai utilizar o canteiro de obras aqui do item 4, né? E aí, por que é 20 dias? 5 mais 3, 8 mais 7, 15, mais 3, 18, e aí mais 2, 20, que é o maior caminho que existe para chegar no término. Ao se iniciar uma obra, o responsável pela execução e coordenação de equipes, que é um engenheiro, um arquiteto, ele dimensiona a sua equipe em função dos primeiros serviços e autoriza a compra de materiais e locação de compra de ferramentas e equipamentos para essa demanda inicial. Nos casos em que será necessária terraplenagem, movimentação de terra e entulho no terreno, é comum que o espaço para canteiro fique reduzido. Com isso, no início das atividades, a estrutura montada acaba sendo mais provisória, utilizando-se containers, banheiros químicos, por exemplo. Ao começar o empreendimento, será necessário movimentar a terra e demolir algumas construções existentes, na forma que o espaço para pessoas em sumo fica reduzido. Para contornar essa situação, como gestor de projeto, você decidiu alugar 3 containers. O almoxarifado armazena ferramentas, equipamentos e materiais úmidos. Que administrará esse estoque é o almoxarife da sua equipe. Um banheiro com 5 chuveiros e 5 cabines sanitárias para atender todos que trabalham na obra. E um escritório que possui um pequeno banheiro para atender você e seu estagiário, além da mesa de trabalho do computador. Então, a gente está vendo aí uma primeira situação, que é uma situação um pouco delicada, que é o engenheiro não utilizar o banheiro dos demais funcionários. O que vocês acham disso, pessoal? Hein, pessoal? O que vocês acham disso, do engenheiro não utilizar o mesmo banheiro que os outros? Nada a declarar? Eu particularmente acredito que acaba criando um problema para ele, né? Porque o pessoal vai vê-lo como uma pessoa diferenciada, que tem alguma regalia, né, em relação aos demais, e por que disso, né? Mais um problema para o engenheiro do que propriamente para... É claro que isso aí pode criar alguma insatisfação, né? E sabe como é que é um insatisfeito, né? Sim. Perguntar para vocês, quem trabalha em obra, vocês gostariam que só o engenheiro tivesse um banheiro particular? Não é legal, né, Felipe? Mas costuma fazer um banheiro deles particular. Mas eu não acho legal, não. O pessoal da produção fica meio que um pouco chateado. Tem muita gente que faz alguns comentários. Acha muito exagero, entendeu? Eles acham que, pô, né? Fica chato. Lá na empresa, nem banheiro, nem alojamento, a administração não pode ficar junto com o pessoal de produção. Tudo diferente. Diferente. Posso falar? Assim, não é que o alojamento deles é mais ruim, né? Eles só não procura não deixar no mesmo, tipo, o mestre da obra, o encarregado, junto com o pessoal de produção, alojar junto. Porque ele acha que confunde. Sabe o que acontece também, Felipe? A gente teve uma obra, a gente tivemos algumas obras, e aí o alojamento, a gente ficava tudo no mesmo hotel. E aí a gente ficava num andar e o pessoal em outro. E aí teve um problema de marmitex, essas coisas, os caras não deixou sair para beber umas, saíram para tomar umas, e aí acharam que chegaram meia-noite, bêbado, teve problema na marmitex lá, e já foram descontar os problemas da marmitex lá com a gente, que não estava dormindo, nem sabia, nem foi informado antes. Então, aí os caras adotou que não ficaria mais próximo. Pessoal, eu vou pedir só um minutinho para me ausentar, 1 minuto. Vocês esperam rapidinho? Sim. Ok. Lá. Sim.
Gilmar. Gilmar, Oi. eu lembrei lá da Xiama, lá quando eu usei o banheiro lá do engenheiro, mano. Eu tinha soltado no King Kong lá. Não pode, Pessoal, faz desculpa a minha bagunça. ausência. Voltei. Então, vamos olhar o lado ruim e o lado bom, o lado positivo e o lado negativo, né? Tem esses dois lados. Muitas vezes, o engenheiro, além de ter aquele trabalho ali em loco, ter a fiscalização, o monitoramento da obra, muitas vezes ele tem muitas reuniões. Então, ele sai dali, vai direto para uma reunião, direto para um parecer, direto para a prefeitura, um órgão público. Então, por isso, ele tem que sempre manter as vestes dele limpa, né? E geralmente o pessoal chega com barro, tal, dá aquela sujada no banheiro, e aí você suja a roupa e não tem como você ir sujo numa reunião. Agora, o lado ruim é um lado que a gente vê que é meio discriminatório, como eu não posso usar o seu banheiro, sabe? É uma coisa aí que é bem chata. Se vocês um dia forem participar de algum tipo de reforma residencial, as pessoas que são mais preconceituosas, assim, que têm na raiz do sangue aquele preconceito, pode não deixar, por exemplo, alguns colaboradores da obra utilizarem o banheiro local. Faz descer do apartamento e lá na área, lá no térreo, geralmente no subsolo, e utilizar banheiros que são destinados ao público. E eu já vi isso, e é uma coisa, assim, absurda, né? Mas muitas vezes o funcionário da construção civil, independentemente se ele é engenheiro, se ele é um colaborador, um pedreiro, ele pode sofrer esses preconceitos justamente pela falta de noção mesmo das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, o elevador de serviços do prédio, geralmente ele é utilizado para carregar máquinas, etc. E geralmente esses elevadores eles não são na mesma entrada de pedestres do que os moradores. E é um caso de discriminação fazer com que os colaboradores de uma obra utilizem apenas aquele acesso de elevador de serviços. Isso é uma forma de discriminação, inclusive, isso é um caso que dá até polícia, né? Uma vez eu acompanhei um profissional da área da construção, eu estava super vestido normal, assim, bem vestido, me identifiquei como engenheiro e eles me deixaram utilizar o elevador social. E aí, o rapaz que estava com as vestes um pouco mais sujas, que era da produção da obra, mandaram entrar pelo outro elevador, que era o elevador de serviços. E isso é uma coisa discriminatória muito séria. Então, no dia a dia, não é só no canteiro de obras. Pode ser na prestação de um serviço, na execução de um serviço, isso acontece e isso é absurdo. Absurdo mesmo. Mas, infelizmente, né, nós estamos em um país que as pessoas não têm muita noção da realidade. Alguém aqui já passou algum tipo de discriminação na obra, não? Ou sentiu que teve algum privilégio diferente dos outros? Normal? Todo mundo de boa? Eu já senti. Eu já não sei se pelo fato também de ser mulher, mas já senti muita diferença. Principalmente do próprio pessoal do escritório que trabalhava lá. Você via o pessoal chegando, era raro eles darem bom dia pro pessoal, pros pinhãos, como a gente diz, né? Tava chegando a trabalhar, dar bom dia pros caras, tipo, você olha e fala, mas gente, o pessoal tá entrando, custa, né, dar um bom dia, ser educado, e você não via. Aí você entrava, igual quando eu fui, meu pai é mestre de obras, então eu acompanhei meu pai. É um tratamento totalmente diferente. Eu achei isso um absurdo. Entendi. Não Complicado. aconteceu comigo, mas já aconteceu algumas situações lá na antiga empresa que eu trabalhava, de um mestre de obra. O cara trabalhava na área, né? Então, o sol, chuva, e aí chegou a tarde, ele foi falar com o engenheiro lá, e o engenheiro era um pouco meio estrelinha lá, e aí ele chegou próximo do engenheiro para falar, e o engenheiro meteu a mão numa gaveta e puxou um sabonete e falou para ele, vai lá tomar um banho, depois você vem falar comigo. Aí deu um processo danado para a empresa. O cara
Ele falou para mandar ele embora, saiu de dentro do escritório chorando, e aí pediu para mandar embora, mandaram ele embora, mas o escritório central não sabia do que acontecia. Ele abriu uma ação na justiça, tinha várias testemunhas, inclusive eu estava na sala também e vi. A empresa mandou eu testemunhar, eu falei assim, que eu não iria testemunhar que realmente o cara fez isso mesmo. Todo mundo, as pessoas que não tem nada a ver, todo mundo ficou com vergonha, ficou sem chão, né, para aquilo ali. Mas era porque ele estava de cabeça quente, estressado, tinha muita gente para falar com ele, aí acho que o cara estava um pouco suado, mas porque o cara trabalhava na produção, né? Então ele fez isso. Então já passei, outras coisas também já aconteceu, que algo assim parecido. É muito complicado. Tudo que a gente fala, quando a gente se torna engenheiro, tudo que a gente fala é levado muito em consideração. Às vezes você pode achar que você nem tem tanto respeito dos profissionais que estão ali e tal, mas tudo que você fala pode ser utilizado contra você. Então, assim, se um dia você comete um ato discriminatório, cara, escreve que seu dia vai chegar. Você vai pagar por aquilo. O mundo é muito pequeno. Mas, enfim, vamos voltar para lá. Os containers somente são permitidos pela NR, que é uma norma regulamentadora, de condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. Se atenderem aos requisitos de ventilação natural, conforto térmico, dimensões mínimas, conforto e higiene, segurança e contra-choque elétrico, que devem ser aterrados, conforme estabelecidos nessa norma. Paralelamente a isso, você pediu ao estagiário que providenciasse a instalação de internet e telefone, tanto do escritório como no almoxarifado. Além disso, considerando que já existe fornecimento de água e energia elétrica no lote, suficiente para atender a obra. Solicitou ao mestre de obras que providenciasse as ligações de água e esgoto e energia para atender os containers e outros pontos necessários do canteiro. Preocupado em atender às normas de segurança e qualidades aplicadas à construção ao trabalho, né? Você providenciou, juntamente com o técnico de segurança, a construção da área de convivência que a tendência demanda e assegurar o cumprimento da legislação. A área de convivência, possível de construir nessa etapa foi um refeitório pequeno, considerando o número de trabalhadores que ainda é pequeno nessa fase da obra. Nele há espaço para todos aquecerem sua refeição e mesa para que todos almocem. Nesse local são realizados os treinamentos de qualidade e segurança e essas normas serão discutidas mais à frente. A infraestrutura será mantida até que a terraplenagem seja concluída e haja mais espaço para construções de barracões de obra com madeira. Toda essa etapa de organização para o início das atividades, englobando também a contratação de pessoas e serviços, que é a fase de mobilização da obra. Para a implantação do canteiro de obra, faz-se necessário que o projeto leve em conta os requisitos de segurança e ergonomia disponíveis na NR18. Pessoal, todo mundo sabe o que é ergonomia? Sim. Sim? Já tiveram aula de ergonomia? Várias vezes. Vocês já tiveram aula de ergonomia? Não. Ergonomia é a posição de trabalhar, né? Risco de erro ao sentar, ao trabalhar, ao se debruçar na janela, essas coisas, né? Isso. A ergonomia, ela estuda o conforto ambiental em relação ao corpo humano. Então, ela leva em consideração a antropometria, que é o estudo do corpo humano, no espaço. Tanto no usar, no manusear, enfim, em várias situações. Ela dá conforto ao ser humano. Basicamente é isso. Segundo essa norma, os canteiros devem destinar espaço para instalações sanitárias, vestiários, refeitórios e cozinha, se o preparo for feito no local. Se o preparo não for feito no local, apenas um espaço de aquecimento das refeições. Caso os trabalhadores precisem ficar alojados no local, deverá ser destinado um espaço para alojamento, lavanderia e um espaço de lazer, obrigatoriamente. E, por fim,
Havendo mais que 50 trabalhadores, a obra precisará de um ambulatório. Os itens listados anteriormente compõem a área de vivência e o canteiro ele deverá ser composto pelas áreas de vivência mais as áreas operacionais, que são os espaços destinados à produção de elementos essenciais à construção civil, tal como argamassa, por exemplo. E áreas de apoio, que é o caso do almoxarifado, e apoio administrativo de guarita e escritório. Outros componentes importantes no canteiro se enquadram no sistema de transporte, tais como elevadores e gruas. O planejamento do canteiro deve seguir algumas etapas. Então, uma análise preliminar, que é a coleta de dados e análise da situação existente no terreno. Lembra-se do relatório da visita técnica? É recomendado o uso de um checklist para levantar as necessidades. Fazer um levantamento das necessidades. O gestor da obra ele deve saber, de antemão, as técnicas que serão empregadas para lembrar e considerar os materiais e equipamentos que passarão pelo canteiro e disponibilizar o espaço a eles. O orçamento fornece ferramentas também para conhecimento dos materiais que chegarão ao canteiro. Então, nessa fase, você vai dar uma olhada em quais materiais que vai chegar no canteiro, para que você consiga fazer o armazenamento de tudo isso de uma forma delimitada, né? Exemplificando, o conhecimento das técnicas construtivas presentes na obra determina a definição dos espaços de estocagem e circulação. Como exemplo, podemos citar o caso de obras construídas em concreto pré-moldado. Nesse tipo de obra, deve haver bastante espaço para a movimentação dos equipamentos que transportarão as peças de encaixe da estrutura. Um outro exemplo é o das alvenarias de vedação, feitas em tijolo cerâmico. A obra deve dispor espaço para armazenamento dos blocos, inclusive empilhamento máximo, respeitando as cargas máximas admissíveis no projeto de estruturas. Então, são exemplos bem diferentes, porque um é pré-moldado, ele já vem pronto, só que a gente precisa de uma logística e precisa de espaço para que o transporte passe e chegue a peça no local, e o outro é que a gente precisa armazenar o material para que na hora da execução aquele material tenha uma boa qualidade, porque ele foi armazenado de uma forma correta, né? O cronograma físico e de mão de obra também deve ser conhecido para as 3 fases principais da construção. O cronograma de mão de obra permite estabelecer os picos de permanência das pessoas e da infraestrutura para receber o pessoal. Já o cronograma físico, ele define etapas e prazos para que o gestor programe as compras como consequente estocagem. Em alguns casos, ele poderá retardar o andamento dos serviços de uma função de uma estrutura do canteiro que deve ser mantida. Então, se você tem em mão o cronograma físico, você sabe quais serviços que serão executados naquele período e você já se adianta para fazer as compras para execução daquele tipo de serviço, né, para que você não tenha um acúmulo de materiais no canteiro de obras que pode ser prejudicial. Você tem o arranjo físico geral e detalhado, estabelecimento de um posicionamento dentro do terreno de cada instalação do canteiro e um detalhamento do arranjo geral, que envolve a descrição dos equipamentos, localização do mobiliário, portas e janelas. Você tem o detalhamento das instalações, também estabelecido com as quantidades e tipos de mobiliário, especificações de revestimento, como devem ser armazenados os materiais, equipamentos e ferramentas locais. E o cronograma de implantação, que apresenta as fases do layout do canteiro, explicitação do andamento da obra e de como o evento principal altera o canteiro. Essa ferramenta permite estabelecer alocações dos recursos para cada momento da construção. Então, dependendo do momento da construção que você tiver, você vai ter um tipo de layout, e esse layout vai ser adequado de acordo com a sua necessidade. Reflita. Já imaginou como seria se os projetos arquitetônicos pudessem ser feitos considerando os impactos do andamento da obra no layout do canteiro? Dessa maneira, dentro do possível e restringindo-se a intervenções menores,
o projeto poderia considerar espaços para entrega de material na obra, posicionamento de gruas e guindastes, por exemplo, e quais outros impactos no canteiro poderiam ser previstos no projeto arquitetônico? Quais problemas que você acredita que poderiam ser minimizados? Então, se você tem uma boa gestão, um cronograma físico adequado, você evita várias surpresas aí no decorrer da sua obra. Todos os arranjos e detalhamentos, eles devem ser representados no projeto de canteiro de obras, e ele consiste em um croquis, no qual são mostrados os espaços destinados à infraestrutura dos trabalhadores e contempla o desenho dos pavimentos, onde vai ser instalado, identificando sua localização relativa, a localização dos elementos estruturais que possam interferir no layout, portões de acesso a veículos e pessoas separadamente, né? Você tem que ter um portão tanto para pessoas e um portão para veículos, o tipo de tapume e identificação do mesmo no projeto, e a localização das instalações provisórias, que são os pontos de água, energia, etc. Destinação de materiais, equipamentos, ferramentas e entulhos, elevadores, guinchos, inclusive com os pontos para içamento, centrais de carpintaria, corte e dobradura de aço, se for o caso, quando a gente tem aço pré-moldado com o armador em obra, né, para que ele faça serviços em obra. E quando a gente fala de carpintaria, é porque está mexendo com serras e cortes. Tem que ter um espaço apenas para esse pessoal, para que nenhum outro funcionário, outra pessoa, um terceiro, tenha contato com essa área. E o fluxo principal de pessoas e materiais, com indicação das rampas, escadas, etc. Como que elas vão se comportar, o fluxo delas no canteiro, e onde eu tenho rampas, escadas, etc., para evitar acidentes. É comum que o projeto de canteiro interaja com o PCMAT, que é o Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. Trata-se de um programa a ser implementado obrigatoriamente nas obras com mais de 20 trabalhadores em seu pico, né? Então, se você tem um pico da obra com 20 trabalhadores, você tem que ter um PCMAT. Ele visa estabelecer medidas administrativas de planejamento e organização, cujo objetivo é a segurança dos que trabalham no empreendimento, além do croquis que deverá compor o PCMAT segundo a NR18. Então, lá no PCMAT a gente precisa de um memorial que trata das condições do meio ambiente de trabalho nas atividades, um projeto de execução das proteções e suas especificações técnicas, bem como aquelas relativas e as individuais, um cronograma de implantação dessas medidas preventivas e um programa educativo para os trabalhadores sobre a prevenção e acidentes de doenças de trabalho. Gente, esse tipo de programa, ele pode variar muito de período a período, mas o ideal é que você faça esse programa de prevenção pelo menos uma vez por semana, para que os trabalhadores não caiam em erros que possam comprometer a vida e a integridade física deles. Se você puder fazer todo dia, lá 10 minutos antes da obra, um programa de educação aos trabalhadores, lembrar dos EPIs, como faz o EPI, etc., também é muito bom, né? E a gente faz o DDS, Felipe. Oi? É feito o DDS, né? Todos os dias. Perfeito. Diálogo de segurança. E sempre que você fizer o DDS, é importante que você coloque no livro da obra quais trabalhadores participaram, né? E você assina isso. Aí. Tá? Isso é um documento que você registra a seu favor. De repente, se acontecer alguma coisa, você tem isso ao seu favor. Depois que você e sua equipe planejarem executar a montagem do espaço de trabalho das áreas de apoio e de vivência, você, como gestor da obra, deve ter ciência que será necessário administrar esse espaço, garantindo sua limpeza e manutenção. O correto funcionamento de todo esse espaço impacta diretamente o andamento da construção. Já ele se modifica à medida que a obra evolui e novos serviços e materiais a cada etapa e a necessidade de liberação de espaço. A NR18, que é uma norma regulamentadora aplicada à construção civil, ela tem alguns itens elencados aqui também. A NR4 são serviços especializados em engenharia e segurança em medicina do trabalho, que é o SESMIT. A NR5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
a NR6, equipamento de proteção individual, que são os EPIs, a NR7 é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO, e o NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a NR10, que é Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade, NR11, Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, a NR12 é Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR26, Sinalização e Segurança, e NR35, Trabalho em Altura. Então, para cada tipo de trabalho, existe uma norma regulamentadora. Aí, por enquanto, antes que Bolsonaro tire tudo isso, né? Nosso querido presidente da República, ele falou que tem muita NR, não precisa de tudo isso, mas são as principais aqui que a gente leva em consideração para um eventual... meu Deus, não estou conseguindo tirar o zoom. Para uma eventual simulação de implantação desse canteiro. Pesquise mais. Todos os responsáveis envolvidos no processo de planejamento e execução de um empreendimento é imprescindível o conhecimento acerca das normas e demais legislações aplicáveis. Sendo assim, pesquise outras normas regulamentadoras e suas atribuições completas no link a seguir. Você encontra a NR18 e todas as NR disponíveis em consulta na internet. Então, está aqui nesse guia trabalhista. A NR era expedida pelo Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho virou uma pasta aí de outros superministérios, mas atualmente ainda acho que é o Ministério, não sei se está no Ministério da Economia, pasta, ou se está correlacionado a outro ministério. A qualidade, ferramentas de qualidade aplicáveis à manutenção do canteiro de obras. Com a implantação do canteiro, faz necessário a manutenção contínua, né? Nesse sentido, algumas ferramentas... Tá tudo bem aí? Acho que alguém morreu aí, viu? Drauzio? Drauzio? Oi, opa, tá. Não, perdão, eu não sabia que estava aqui, eu fui levar. Tá tudo bem, Drauzio, com você? Tá tudo tranquilo, desculpa o susto. Não, tá bom. Vamos lá. Então, com a implantação do canteiro, faz necessária a manutenção contínua. E, nesse sentido, as ferramentas do Sistema de Gestão de Qualidade, SGQ, podem lhe auxiliar nesse momento. As mais conhecidas são a 5S e a 5W2H. Mas por que elas têm esse nome? O que tem a ver cada sigla? Em conversa com o mestre de obras, este lhe diz que ouviu falar que existem técnicas que podem auxiliar na manutenção do canteiro, mas ele não sabe muito bem quais seriam elas. Você, então, dispõe a explicar, a fim de que ele possa aplicar e propagar o conhecimento aos funcionários. A ferramenta japonesa 5S ela é utilizada para melhorar o desempenho de uma organização ou espaço através da disciplina dos funcionários quanto à arrumação, a ordem e a limpeza do local, e cada S diz respeito a uma palavra que em japonês no Brasil traduz da seguinte maneira, que é o senso de utilização, identificação dos materiais, equipamentos ou ferramentas que sejam necessárias ou não, e caso não seja necessário, um parecer correto do descarte de destinação, reciclagem, por exemplo. Então, primeiro S, senso de utilização. O segundo S é o senso de ordenação. Uma organização do ambiente, inclusive com a utilização da sinalização e identificação padronizada dos materiais e espaços, a fim de facilitar o acesso ao controle das quantidades. Essa ideia se aplica também à gestão das atividades diárias, semanais e mensais. Isso facilita, por exemplo, na hora de comprar os materiais, pois se sabe de antemão o momento que elas serão necessárias. Então, é um senso de ordenação, que é uma organização. Temos o senso de limpeza, identificando as fontes de sujeira para agir sobre elas, onde você produz sujeira e onde você vai limpar. O senso de saúde, que ressalta-se a importância da higiene entre os funcionários e de boas condições sanitárias para criar um ambiente favorável à saúde, tanto física quanto mental. E um senso de autodisciplina, né, que é a conscientização do indivíduo
quanto os seus deveres e como ele pode impactar a obra como um todo. Essa consciência é facilitada pelos treinamentos disponibilizados pela construtora, que é a autodisciplina. Na outra metodologia, que auxilia na gestão do canteiro de obra, a gente tem, como um todo, o PDCA, que é uma sigla em inglês de plan, que é planejar, do, executar, check, controlar, e act, agir. Então, cada palavra diz respeito a uma etapa do controle. Planejar, prever os processos e suas etapas. Se você prevê os processos, você tem esse planejamento, você pode se adiantar, por exemplo, na compra de materiais, ferramentas, etc. Executar, realizar as etapas conforme o planejado, ou seja, executar aquilo que está no projeto. Não adianta você querer inventar na execução, você tem que fazer o que está no papel. Claro que se você analisar algum risco na execução desse ambiente, você pode entrar em contato com a equipe do projeto para que haja uma revisão no projeto. Mas você, por si mesmo, não pode fazer algo que está ferindo o projeto, só se você tiver autorização para isso. Controlar, medir e analisar os resultados, verificando se atendem os seus objetivos. Então, não adianta você executar se você não controlar, você tem que medir os resultados e ver se aquilo realmente tem qualidade. E o agir, que é atuar diante dos resultados, a fim de melhorar o seu desempenho continuamente. Então, depois do controle, você toma as suas ações. Se você tem alguma coisa a melhorar, você acaba melhorando. Nesse sentido, cada ação precisa ser planejada, avaliada e, com base no resultado alcançado, deve-se corrigir os problemas a fim de melhorar continuamente o processo. Por fim, trataremos da ferramenta 5W2H, que é uma sigla para as perguntas what, que é o que, por quê, onde, quando e quem, e como e quanto custa. Essa metodologia, ela pode ser definida num checklist para mapear as etapas em algumas atividades, e a aplicação desses questionamentos por parte dos responsáveis visa resolver as principais dúvidas se o planejar de um serviço, por exemplo. O que deverá ser feito? Que são as etapas. Por que será feito? É uma justificativa. Onde será feito? É o local. Quando será feito? O tempo. Por quem será feito? De quem são as responsabilidades? Como será feito? É o método, o procedimento que você vai utilizar. E quanto custará, que é envolto do custo. Essas ferramentas e metodologias, elas compõem o sistema de gestão de qualidade total. Esse sistema se aplica em diversos segmentos industriais, inclusive a nossa construção civil, e visa, dentre outras coisas, minimizar perdas e desperdícios, padronizar e alcançar excelência na produção e promover o bem-estar dos envolvidos. Com essas explicações, o mestre de obras entendeu bem os principais objetivos e a importância da gestão no canteiro de obras e dos serviços. Ele se dispôs a disseminar o conhecimento entre os demais funcionários e prestadores de serviço. Então, foi uma rede. Você disseminou para ele, ele vai disseminar para o pessoal da execução. Pesquise mais. Os documentos SIAC, PBQP, H e ABNT-NBR ISO 9001 buscam auxiliar a construção civil, a indústria da construção civil, na definição de responsabilidades, gestão de recursos e padronização de procedimentos de obra. Além desses documentos, existem outros complementares, esses objetivos, e são as NRs, que são legislações ambientais, também a Lean Construction, o Programa 5S, a ferramenta 5W2H, etc. Pesquise mais sobre cada ferramenta apresentada. Então, é bom vocês depois darem uma olhadinha sobre o 5S de novo, o 5W2H, para que vocês não tenham dúvidas. A gestão de um canteiro de obras deve levar em consideração 3 situações principais, como a gente já viu anteriormente, que é o início das atividades, o ápice da obra, enquanto você tem mais gente circulando ali, e o final da construção. Cada um desses momentos exigirá um certo dimensionamento. Para que tal tarefa, o gestor deverá levar em conta as normas e legislações vigentes a destinar o espaço do canteiro para
produção dos principais insumos, administração pessoal e de materiais, que são as ferramentas e equipamentos também, e a área de vivência para abrigar os trabalhadores com conforto e segurança. Essas considerações deverão ser detalhadas em projeto no canteiro de obras. Para auxiliar na gestão do canteiro e das atividades, algumas ferramentas de sistema de gestão de qualidade total devem ser utilizadas, como a gente já viu algumas anteriormente. E aqui você tem a resolução do exercício problema, né? Eu acho que eu não passei o exercício problema no início, deixa eu dar uma olhadinha. Era na implantação. Nessa unidade, você irá conhecer as etapas iniciais relacionadas à implantação de um lote e os itens a serem adotados como organização, logística, mobilização do canteiro e gastos iniciais. Além disso, falaremos um pouco sobre o projeto de canteiro de obras, bem como suas normas aplicáveis. Ao final da unidade, espera-se que você conheça um pouco as necessidades iniciais de uma obra e como aplicar esse conhecimento na implantação de um canteiro. Você deve estar ciente na compreensão, que é uma parte importante para o profissional que atua na condução de equipes. Nessa unidade, você continuará o seu trabalho na construção de um edifício e o projeto arquitetônico do empreendimento foi aprovado. Os demais projetos elaborados compatibilizados e orçamento planejados concluídos. Então, é hora de dar início à construção, preparando o local, organizando o processo produtivo e os gastos iniciais. Será necessária a demolição de construções que não pertencerão à edificação final. Cada seção da unidade, nós desenvolveremos um tema, a maneira em que os conteúdos se complementem e você possa construir uma ideia geral das fases iniciais de uma obra. Nessa primeira sessão, trataremos de um canteiro de obra, explicando os conceitos acerca da mobilização dos serviços iniciais. E na segunda sessão, você pode compreender melhor a preparação de um terreno. Então, é bem o início aqui que eu queria achar a perguntinha. Muitas perguntas podem estar passando na sua cabeça e você deve estar se perguntando quais atribuições do gestor da obra referente à organização do canteiro de obras. No início dos serviços, você pode imaginar como é conduzida um lote, blá, blá. Tá, aqui não fala de nenhuma pergunta de resolução. Tá, sem medo de errar. Com base no conteúdo desenvolvido nessa sessão, você já é capaz de responder as questões propostas inicialmente. Como gerente de obra, você é responsável pela execução do projeto e, inicialmente, precisa mobilizar e organizar toda a infraestrutura do canteiro de obras e montar sua equipe. Nesse momento, existem gastos iniciais relativos à contratação de pessoal, treinamento e realização de exames médicos, aluguel dos primeiros equipamentos e ferramentas e compra de materiais para as construções provisórias. Adicionalmente, você precisa providenciar energia elétrica compatível com a demanda dos equipamentos, água, telefone, internet, etc. As instalações provisórias podem ser alocadas em containers, ou feitas em madeira ou alvenaria, ou outro material, desde que atendam às normas e legislações que visem o bem-estar dos trabalhadores e a preservação do meio ambiente. Algumas das normas citadas ao longo da sessão são NRs, que são as normas regulamentadoras. Na montagem de um canteiro, a principal norma é a NR18, que expressa os requisitos à ventilação natural, conforto térmico, a segurança contra choque, etc. Conforme foi abordado, também é necessário que o projeto do canteiro atenda os requisitos de segurança como ergonomia, por exemplo, da NR18 e outras NRs. O croquis deve contemplar vários espaços, que são as áreas operacionais de produção técnico-administrativa, e devem constar ainda as áreas de vivência, compostas por instalações sanitárias, vestiários, local para refeições, cozinha, se o preparo for feito no local, alojamento, lavanderia e área de lazer, se os trabalhadores ficarem alojados no local. E um ambulatório, se a obra tiver mais de 50 trabalhadores.
Vocês querem um tempinho para copiar isso daqui? Não precisa do tempinho? Pode passar direto? Pode. Você pode falar a página certinho, por favor, Felipe? Sim. Ó, se você for pelo online, você vai estar aqui na página 74. Mas no livro físico, ela é a página 72. Obrigado. Valeu. Então, no início dessa sessão, nós questionávamos o dimensionamento do número de chuveiros nos banheiros da obra, por exemplo, que levaria em conta a quantidade de trabalhadores. A resposta a essa questão é afirmativa. Então, segundo a NBR 18, para cada grupo de 20 trabalhadores, deverá ser previsto um lavatório, um vaso sanitário e um mictório. E a área mínima para abrigar o vaso sanitário é de 0,1 metro quadrado. Deve haver chuveiro para um grupo de 10 colaboradores e cada local com área mínima de 0,8 metro quadrado por unidade. Então, se você vai dimensionar, por exemplo, uma área de vivência, quantos funcionários você tem? 100. 100 vezes 0,8, 80 metros quadrados de área de vivência. Basicamente é isso. O croquis detalhado das instalações provisórias é parte integrante do PCMAT, que é o Programa de Condições de Meio Ambiente do Trabalho, na indústria da construção. Da obra que estabelece as medidas administrativas, de planejamento e organização, cujo objetivo é a segurança dos que trabalham no empreendimento. Esses documentos são elaborados em conjunto com o engenheiro de segurança do trabalho. Paralelamente a isso, a construtora deverá implantar o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, da NR 7, que é mais abrangente e relativo à saúde e não se restringe apenas aos trabalhadores daquela obra. Além de normas que existem, ferramentas e metodologias que compõem o sistema de gestão da qualidade total, aplicáveis a diversos segmentos industriais, inclusive a construção civil. Elas visam, dentre outras coisas, minimizar perdas e desperdícios, padronizar os processos produtivos para alcançar a excelência na produção e promover o bem-estar entre os envolvidos. Então, essas ferramentas de gestão de qualidade total visam minimizar perdas e desperdícios, padronizar processos produtivos para alcançar a excelência na produção. Alguns exemplos alinhados ao sistema de gestão da qualidade são o 5S, o 5W, 2H e o PDCA, o Lean Construction, etc. Todo esse conhecimento é aplicável e imprescindível ao objetivo gestor da obra no que tange a construção da implantação de uma obra. Então, avançando na prática, você vai ter uma situação-problema e uma resolução dessa situação-problema. Suponha que durante a explicação das ferramentas do sistema de gestão da qualidade, o mestre de obras tenha lhe solicitado um exemplo prático. Então, você lhe propôs uma situação-problema. Um grupo de carpinteiros da obra foi incumbido de construir um barracão de madeira de lei compensada, essa madeira de lei é uma madeira específica, e madeira compensada, para ser um escritório de engenharia da obra. Utilizando a metodologia 5W2H, como poderíamos responder essas questões? Então, a gente vai colocar a metodologia. O que deve ser feito? Então, essas perguntas, elas estão na 5W2H, né? O que deverá ser feito? As etapas de construção de um barracão podem ser a separação e o corte das peças de madeira, de maneira a atender o projeto de canteiro, e, em seguida, proceder-se à montagem dos cômodos, como pintura, instalações, hidráulica, etc. Por que deverá ser feito? O cômodo, abrigará o escritório do gestor da obra, para guardar documentos, realizar reuniões, etc. Onde será feito? O escritório será alocado apropriadamente conforme o projeto do canteiro. Quando será feito? A construção do barracão se dará conforme o cronograma estabelecido pelo gestor.
Por quem será feito? Os elementos de madeira do barracão será de responsabilidade dos carpinteiros. A pintura ficará a cargo dos pintores, as instalações dos eletricistas bombeiros, respectivamente, cada um vai ter a sua atribuição. E os móveis serão alocados pelos ajudantes, todos os serviços supervisionados por um mestre de obras e gestor de obras. Como será feito? O corte das peças de madeira se dará por meio de serras, em seguida as mesmas são afixadas de uma a outra, fixadas uma a outra com pregos. Todos os cômodos todo cômodo deverá ser pintado na cor branca para garantir o conforto visual e térmico dos ambientes, e as instalações hidráulicas e elétricas serão realizadas por meio de cortes nas peças de madeira para passagem de tubos e cabos. Quanto custará? O valor para execução do barracão contempla materiais, equipamentos, ferramentas, horas-homem, e esse número deverá ser contemplado no orçamento. E aí eu venho com uma pergunta para vocês. Quem que assistiu as 3 partes de uma aula que eu coloquei no AVA gravada para vocês? Que era de anteprojeto, projeto e custos. Eu assisti. Drauzio, Cícero, Jaque, quem mais? Não entendi a pergunta. Quem assistiu as 3 aulas que eu coloquei de anteprojeto, projeto e custos? Eu assisti também. Eu assisti. Assistiram as 3 partes? Sim. Na última vez que eu vi, só 6 pessoas tinham assistido as aulas. Deixa eu abrir aqui para ver. Pessoal, eu peço que vocês assistem essas aulas porque é uma sequência. Então, se você acaba não assistindo uma, você não vai conseguir entender basicamente a outra, né? Só deixa eu abrir aqui para ver quantos assistiram e aí eu já mostro para vocês. Quem tem criança em casa, relaxa, né? Fala sério, criança relaxa, traz paz pra gente. Sim ou não? Depende da criança. Depende do momento também, meu filho. Que olha... Criança relaxa. Eu lembrei de um stand-up que tem de uma freira no YouTube muito engraçado. Ó, consegui abrir aqui. A aula de anteprojetos, projetos e custos, a primeira parte teve 33 acessos. A segunda parte, só 8 acessos. E a parte que eu falo de custos, só tivemos 3 acessos. Então, vocês tomam vergonha na cara, assista as aulas que eu estou postando no portal, curte o meu canal e vocês vão ter acesso sempre que eu subir um vídeo. Então, se eu subir um vídeo, já vai apitar para vocês irem lá e assistir. Beleza? Beleza. Beleza. Tá. Pessoal da aula de hoje, alguma dúvida? Não. Né? Não. É legal. Quando deixar a presença, pretendo passar ao meu sucessor. Meu Deus, tira o Bolsonaro dessa aula, por favor, por favor. Então, pessoal, vamos combinar da seguinte forma, então. Semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, estaremos aqui. Pode ser? Claro. Fechou. Então, tá bom. E a culpa do Bolsonaro foi de quem votou nele, só deixando avisando. Meu Deus do céu, Fabrício. Só uma informação. Se cuidem, lavem bem as mãos. Chegando em casa, tira toda a roupa do corpo, põe na máquina de lavar, esteriliza até o chinelo, o sapato. Não deixem esse vírus pegar vocês, porque o negócio tá bravo, né? Hoje, quem vai ligar a câmera para me dar um tchau? Ô, professor. Oi. Em relação às aulas... É o Cícero. Oi, Cícero. Em relação às aulas que você colocou no portal, eu assisti lá, eu vi você falando no Revit, que ele pareia mais os projetos. Ele é melhor do que o CAD?
O Revit, ele se conecta à plataforma BIM. Então, além de projeto, ele faz os memoriais quantitativos para você. Seja memoriais, enfim, ele faz até cálculos. Ele consegue conversar até com programas estruturais. Então, ele é um tipo de programa que ele facilita a vida do projetista. Obrigado, professor. Nada. Quem tiver um tempo em casa fazendo nada, procura alguns cursos online. Deve ter alguns cursos de Revit, e aí vocês já começam a aprender a usar a ferramenta. O Revit é um futuro aí para projeto. E aí, pessoal, dúvidas? Nada. Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, galera. Favorável. Boa noite, professor. É nóis. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Eu adoraria que todo Tchau, tchau. mundo conseguisse ver um canteiro de obra de perto, gente. É muito Prefiro legal. ver canteiro de flores. Quem sabe a gente não... Eu tava com uma visita programada que acabei não falando para vocês. Mas junto com a Miriane. Mas como teve essa paralisação, a gente não vai conseguir fazer. Mas quem sabe nos próximos semestres. Para no próximo semestre você conseguir levar todo mundo, porque a turma é pequena, Felipe. No próximo semestre, se eu tiver aula com vocês, né? Porque muda sempre, a gente tenta fazer sim. Mas você tem que pensar que engenheiro mesmo, só tem você e a Miriane, então é o que a gente tem até acabar. Parceria aí com a gente, pelo amor de Deus. A gente vai dar um jeito para tentar. Fechado? Certo. Fechado, meu querido. Boa noite, viu? Boa noite. Vou encerrar a gravação. Até mais. Tchau, tchau. Beleza, tchau. Boa noite, Felipe. Boa noite.